Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um RenovaCast do canal Renovo da Alma. Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida. Você é uma bênção, graças a Deus. Te convido a nos visitar aí no canal Renovo da Alma. Temos aí mais de 12 mil vídeos com as mais diferentes mensagens, palavra de oração. E tem o nosso podcast já com diversos episódios, com convidados especiais que tem trago aí as suas palavras, as suas experiências, que com certeza tem engrandecido e nos feito crescer nas mais diversas áreas da nossa vida, principalmente espiritual. Hoje estamos aqui com mais um convidado ilustre, especial, que estará também partilhando conosco as suas experiências aqui e com certeza Deus falará profundamente ao seu coração. Te convido a se inscrever no canal, não custa nada. Você vai lá embaixo, aperta lá na palavra inscrever. Logo após a palavra inscrever vai aparecer um sino, você clica no sino. Logo após aparecer o sino, você tem a palavra todas. Aí você clica na palavra todas. Para quê? Todas as vezes que sair um novo vídeo no canal, uma nova postagem, você vai ser avisado primeiramente. Olha aí que bênção. Então Deus te abençoe, você é uma bênção. Se quiser fazer algum comentário, você coloca a respeito da abordagem do assunto aqui. Quiser pedir oração também, fique à vontade para pedir oração. E antes de nós iniciarmos a nossa conversa aqui com o pastor, vamos aqui apresentar os trabalhos que Deus nos deu a graça de escrever. Primeiro, Radiografia para o Líder, um manual de ouro para uma jornada bem-sucedida. Primeiro livro, fazendo aqui uma apanhada aqui do pequeno fragmento do primeiro parágrafo, fazer o seguinte, um resumo. Sabe-se que radiografia é um mecanismo que auxilia no diagnóstico e tratamento de problemas, visto que se extrai algo internamente externando, ou seja, trazendo a visibilidade com o intuito da resolução. Então, como você já conhece a palavra, faz parte do cotidiano, radiografia é uma chapa. Talvez a pessoa está passando por alguma anormalidade, o médico não consegue detectar ali de imediato o que está acontecendo, então ele pede uma radiografia, uma chapa, para ver qual é a normalidade que está acontecendo, daí fazer um diagnóstico, um prognóstico mais preciso. Hein? Mas aqui não é a radiografia do corpo, não é a da alma, baseado na Bíblia Sagrada, fundamentos e preceitos bíblicos, com certeza Deus irá falar profundamente ao seu coração. Segundo livro, Líder, quem você representa. Uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Existem momentos que a gente fica desorientado, né? Você observa que em épocas mais antigas, quando os grandes navegadores iriam procurar determinadas terras, né? Existia a bússola. Hoje tem meios mais sofisticados, tem o GPS, entre outros equipamentos, mas na nossa vida, você sabe para onde está indo, você sabe onde você está, sabe o caminho que você já percorreu. Há uma bússola que pode nos direcionar, nos mostrar onde estamos e para onde estamos indo. Que bússola é essa? Você vai conhecer aqui dentro aqui do segundo livro, Líder, e saber quem você está representando. Você queira ou não, você representa alguém aqui na Terra. Quem é que você está a representar? E o terceiro livro, Líder, quem é você? Um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. Então, pegando aqui um fragmento aqui também do texto, do resumo. Não importa a época que o líder tenha adentrado neste mundo, o que é comum a todos, indistintamente, é que nas fases iniciais da vida existe a necessidade de copiar alguém. Como, por exemplo, falar, andar. Mas é só na fase inicial. Tem pessoas que passam a vida toda só no Ctrl+C e no Ctrl+V, copia. Não, você e eu somos pessoas com particularidades, singularidades, somos semelhantes, mas somos diferentes. E aí onde está a beleza da sua originalidade, em você ser você mesmo. Não querer copiar alguém, mas expressar quem você é. Mas para você saber quem você é, você tem, por exemplo, para você ver como é que está a sua feição, o seu rosto, a sua vestimenta, você vai no espelho. Da mesma forma, para você se contemplar internamente, existe um espelho. Para você saber quem verdadeiramente você é. Que espelho é esse? Adquira o livro, você vai saber. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Então, vamos estar aqui conversando aqui com mais um convidado especial, ilustre, que nos dará a honra da sua presença, que estaremos conversando aqui com o pastor Francisco Teixeira. Graças a Deus. Desde já eu queria agradecer ao pastor pela sua disponibilidade. Sei que são muitas ocupações das mais diversas atividades que o pastor exerce, tanto no campo secular
bem como até questão familiar e tem questão também do pastoreio, mas o pastor reservou um momento para estar aqui conosco e para nós é uma satisfação, um prazer, um privilégio aqui receber o pastor Francisco Teixeira, e eu quero desde já agradecer pela presença, desde já que seja bem-vindo aqui ao nosso RenovaCast e franquear a palavra para o pastor fazer a sua consideração inicial, dar um abraço para alguém, não sei, e já iniciar nosso podcast com a oração, viu, pastor? Seja bem-vindo, pastor Francisco Teixeira. Eu quero agradecer pelo convite, dizer que estou aqui, operando com aquilo que for útil para a edificação das vidas. Nós temos que nos colocar sempre como servos para servir. Então aqui estamos. Agradeço pelo convite e também, ao mesmo tempo, mandar um abraço, um cheiro para minha esposa, meus filhos. Depois certamente eles vão assistir. E estou aqui à disposição do irmão. Graças a Deus. Então eu convido o pastor para fazer a oração, pastor. Ora aqui abençoando a todos os nossos ouvintes que estarão nos acompanhando e também vendo aqui a nossa conversa aqui maravilhosa no dia de hoje, viu? Vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, estamos na tua presença neste momento e precisamos da tua inspiração. Sem a tua inspiração, Senhor, nós não produzimos algo que seja útil para a edificação das vidas. Por isso recorremos à tua graça, à tua bondade, ao teu santo e maravilhoso Espírito para vir estar conosco neste lugar e direcionando as nossas palavras a fim de que outras pessoas, Senhor, venham ser abençoadas. Assim como nós fomos abençoados com a mesma bênção com que o Senhor nos agraciou, as vidas existentes nesta terra possam também receber a mesma bênção. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então o pastor tocou aí, qual é o nome da esposa, da abençoada, missionária? Missionária Selma. Selma, né? Então Deus abençoe a missionária Selma aí. E os filhos, pastor, são quantos? Qual é o nome deles? Nós temos 3 filhos. Certo. Temos o primogênito que é o Sávio, o homem, né? Sálvio, né? Sávio, né? Isso. Certo, Sávio. Aí tem a Sara. A Sara. E a Samara, que é a caçula. Esta já me deu um neto, é o meu primeiro neto. Qual o nome do abençoadozinho? O Israel. Israel, olha aí que bênção. Mais linda deste mundo. Olha aí que bênção, né, pastor? Parabéns então pela família abençoada do pastor, em nome do Senhor Jesus. E o pastor Francisco Teixeira. O pastor Francisco Teixeira, ele nasceu aonde? Ele é mineiro, ele é maranhense. Ele nasceu aonde, pastor Francisco Teixeira? Eu sou natural de Francisco Santos, Piauí, uma pequena cidade no interior do Piauí. Ela fica localizada a 50 quilômetros de Picos, depois de Picos. Já próximo à extrema com o Ceará, aquela região. E foi lá onde eu nasci e trabalhei inicialmente na roça com meus pais, até os 13 anos de idade, quando eu vim para Imperatriz, em busca de condições melhores, e aqui eu comecei um trabalho duro, não é fácil, viver fora de casa, dependendo de tudo. A minha família ficou lá. Eu vinha inicialmente com meu pai, e depois eu acostumei aqui, meu pai ia para lá, eu ficava aqui só, pagando aluguel, pagando hotel, comida nas bancas, para lavar, e trabalhava duro, mas foi o caminho que Deus usou para que eu chegasse até onde eu cheguei, e aqui estou, já com 51 anos de idade, vou fazer 52 em maio, este ano que já se avizinha, e aqui Deus me abençoou, onde eu me casei, construí minha família, aceitei Jesus, e pela graça de Deus, sou pastor hoje. Tudo isso foi aqui onde Deus tem me abençoado grandemente. Certo. Pastor, o senhor tocou aí a questão da roça, né, pastor? Até os 13 anos o senhor ali ajudava os seus pais na roça. Plantava o que, pastor? Assim? Pois é. O Piauí não é o forte do Piauí, as questões da agricultura. A questão da terra, né, pastor? Seria terra, isso? Sim. A chuva não ajuda também, chove pouco e as terras não são muito boas.
Assim como são Em outras aqui no regiões, Maranhão, né? por exemplo, Terra Boa, Tocantins, Mato Grosso. Tá? Então tem determinados produtos que podem plantar no caso dado, né? Não são todos os produtos, né? Por causa da terra, né? Seria isso que você quer falar? No caso, lá é muito forte no caju, né? O caju já dá pouca chuva. Certo. Mas não era o nosso caso específico. A gente tinha um pedacinho de terra lá no interior desta cidade. E lá nós plantávamos feijão e milho, abóbora, melancia. Mas o forte mesmo era feijão. Forte que não era assim. Muita coisa. Mas esse feijão é aquele feijão que a gente conhece do sul? É um feijão mesmo local, da região, tudo? Feijão local. É o local, não né? É feijão do sul, não. Aí o senhor aprendeu essa arte da agricultura com seus pais, né? Até os 13 anos. Que a gente observa também, que a Bíblia vai falar em relação a isso também, a questão do plantio, né? Diz lá em Gálatas 6, versículo 7, que Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que come e planta, né? Ele também colhe, né, pastor? Então a gente observa aí na questão da agricultura que a pessoa, se ela plantar feijão, ela vai colher caju, pastor? Não, planta feijão, colhe feijão. Né? Colhe feijão, né, pastor? Então, da mesma forma, as pessoas que estão nos vendo aqui, a pessoa tem que ver o que ela está plantando na vida, né, pastor? As escolhas que ela faz, né? Talvez a pessoa acaba, de certa forma, trilhando por um caminho que aparentemente ela acha que é bom, né? Por exemplo, acaba ingerindo no seu corpo algumas substâncias, mas isso vai trazer consequências, frutos, né, pastor? Traz consequências e acaba, de certa forma, danificando a sua vida, porque são escolhas. Deus dá o livre-arbítrio para a pessoa, né? Mas nesse livre-arbítrio ele vai trazer também consequências, né? Então, pastor, aí o senhor ficou lá até os seus 13 anos, aí o senhor disse que se deslocou já direto para a Imperatriz com seu pai. Foi em que ano isso, pastor? Foi em 2007. 2007. Sou muito bom para recordar a data, mas eu acho que foi isso. Foi nesse período dos anos 2000, né? Aliás, 2005. 2005, quando eu vim a primeira vez. Certo. Eu esqueci de perguntar, o pastor é filho único, tem outros irmãos? Não, eu não sou filho único, eu sou o caçula. Seu caçula? De 9, morreu 2, ainda pequeno, não conheci. Certo. E cresceram 7, morreu 1, nós somos 6 agora. 6 agora, né? Mas no caso é só o pastor que mora em Imperatriz, os outros ficaram lá no Piauí? Todos moram aqui, com exceção de um que mora em Carolina, que a gente tá sempre aqui também, e a gente lá é uma convivência. Mas nesse caso, então, o senhor foi aquele que desbravou junto com o seu pai, que foi o primeiro que veio para Imperatriz, ou outros que tinham vindo antes, ou não? Não, a primeira viagem para cá, para o Maranhão, foi meu pai com 2 irmãos mais velhos. Certo. Na primeira viagem. Na segunda viagem que ele veio, ele me trouxe. Eu era o caçula, ele resolveu me trazer para fazer as tranças de alho. Meu pai mexia com alho. Certo. E eu aprendi essa arte lá no Piauí, que era bastante forte, essa área do alho. Do alho, né? Da venda do alho e a preparação, para fazer daquelas tranças, né? Mas trazia o alho de lá ou era daqui mesmo? O alho, a maior parte vinha de Inhumas, do Goiás. Do Goiás, né? A maior parte. Aí meu pai me trouxe a primeira vez, eu fiquei fazendo esse serviço para ele, trançando, até o dia que ele me convidou para sair com ele para a rua, vendendo. Certo. E a primeira vez que eu saí com ele, Deus me agraciou, não foi demérito do meu pai de jeito nenhum, mas eu acabei vendendo primeiro do que ele. Ele vendia as tranças de alho, que ele saía, 4, eu vendia 3, ele vendeu 1. Ele era acostumado a vender, mas é porque Deus queria me dar independência, me dar uma direção, me dar um rumo. E aí, a partir do segundo dia, eu disse, meu pai, eu vou sair sozinho. Aí coloquei as tranças de alho nas costas e saí Imperatriz a pé. Eu não posso dizer que conheço, porque muita coisa mudou e muitos anos se passaram. E eu não permaneço mais andando assim nas vilas e nos bairros, mas naquela época eu conheci Imperatriz toda, a pé. Santa Rita, São José, Boca da Mata, Santa Lúcia, Parque Alvorada. Não tem um bairro aqui que eu não tenha andado vendendo de porta em porta as tranças de alho. Voltava para casa meio-dia, almoçava. Para começar, a gente levantava 5 horas. Olha a jornada. 5 horas da manhã, né, pastor? Eu ia fazer as tranças,
Meu pai não sabia fazer, então eu tinha que trançar para mim e para ele. Fazia essas tranças até umas 6h30, 7h, tomava um cafezinho numa banquinha que tinha ali no Mercadinho, na Rua Paraíba, e colocava o alho nas costas e ia para a rua trabalhar. E eu voltava por volta aí de 12h30, 1h, comia numa banca lá no mercado, que nós já havíamos entrado em acordo para fazer um preço melhor no PF. Olha aí. A dificuldade, né? E a questão, já aquele cacuete da venda, da negociação, né, pastor? A gente aprende por necessidade, a gente aprende mais rápido, né? Certo. Com a necessidade, a gente aprende mais rápido. Aí voltava para a rua de novo com as tranças de alho, voltava às 6h, jantava e fazia as tranças até 10h30, 11h, para dormir, para acordar 5h no outro dia. Essa era a minha jornada no início. Então a gente observa aí, depois a gente vai entrar nesse detalhe, também a pessoa vê alguém, como no caso do pastor, numa certa posição, talvez a pessoa não olha o histórico, né, pastor? Pensa que a pessoa talvez cai de paraquedas na vida. Não, tem toda uma construção, esforço, dedicação. O pastor está contando aqui uma parte, depois nós vamos chegar atualmente em alguma situação que o pastor hoje está vivenciando. Aí você vê assim, pastor Francisco Teixeira, mas ele está relatando aqui alguns aspectos iniciais. Aí a pessoa não olha o histórico, né, pastor? Não ver para trás, ver a pessoa está vendo numa certa posição. Não, foi sorte, né? Tem até uma frase que, se não me engano, é de acho que é Franklin Roosevelt, presidente norte-americano, que diz o seguinte: olha, o único lugar onde a sorte vem antes do trabalho é no dicionário, né? Que é, no caso, a palavra S, né? Vem inicial, né? Quer dizer, tem um trabalho, tem um esforço, a dedicação. O pastor está aí, né? Se deslocou, veio do estado do Piauí, e aqui, juntamente com seu pai, depois na sua habilidade, se desenvolveu na área da venda, e teve essa parte inicial. Acordava na madrugada, 5h da manhã, tinha todo esse trabalho, todo esse percurso, esse esforço, para depois sair no decorrer do dia, aí fazendo o trabalho da venda, né, pastor? Olha, não é fácil. Não é fácil. Como você está colocando aqui muito bem, eu saía para fazer esse percurso, esse trabalho, e chegava às vezes com os pés inchados. Olha aí. De caminhar a pé no asfalto quente. Pé, né, pastor? Asfalto quente. Olha aí. Voltava às vezes com os pés inchados. E com muito trabalho, muita luta, eu comprei uma bicicleta e poucos dias roubaram esta bicicleta. Olha aí, uma provação aí, né? Pois é. E eu... Aí pensou em desistir, pastor? Não. Olha aí. Não pensei, graças a Deus, não pensei em desistir. Trabalhei, consegui comprar uma outra bicicleta e mais uma vez roubaram essa segunda também, né? Olha aí. E eu, insistente, trabalhei, comprei uma terceira bicicleta. Essa foi até um tanto interessante. Meu irmão, esse que mora em Carolina, na época, estava operado no hospital Santa Maria, que hoje ali em frente à Praça Brasil, hoje não é mais um hospital, é uma clínica. E eu fui com outros irmãos visitá-lo, e já assim um pouco desconfiado. Quem desconfiado, o senhor? Não, eu desconfiado, porque já estava... O histórico, né? Já tinha sido roubado, tinha tido 2 bicicletas roubadas. Entendi agora. Aí coloquei a minha no meio, uma do meu irmão de um lado, outra do meu irmão do outro, e trancamos com uma corrente só as 3. Aí visitamos, terminou a visita, quando nós saímos tinham cortado a corrente. Afastaram do meu irmão para um lado, do meu irmão para o outro, levaram a minha. Levaram a sua. A terceira. A terceira. E de lá para cá eu nunca mais comprei uma bicicleta para o meu uso. Aí eu já comprei uma moto. E depois dessa moto eu comprei um carro novo, acho que tinha 19 anos de idade, eu tenho 50, eu não me lembro, assim, eu sou ruim para data, mas estou 19, 20 anos de idade, eu tenho 52, 51, já me aproximando de 52, então tem em torno de 32 anos que eu comprei um carro novo, quando o carro era um bem que poucas pessoas tinham condições de comprar naquela época. Você observa 30 anos atrás, exatamente. Né? E um menino de 19 anos, 20 anos, eu consegui ir na Capri e comprei uma Pampa. Olha, não sei se você se lembra da Pampa. Pampazinha. Eu saí com uma Pampa 0 km da Capri, né? Aí, de lá para cá, a gente passou por dificuldade também, mas chegamos onde chegamos. Não é muita coisa, mas graças a Deus saímos daquela dificuldade
né, enorme, daquelas crises mesmo que nós, necessidade grande que nós passamos, graças a Deus. Mas a gente observa aí, né, pastor? O senhor citou alguns detalhes aí, obstáculos que a vida, ela de certa forma nos proporciona, né, pastor? Os obstáculos. Agora a pessoa ela não pode, de certa forma, recuar, né? É assim, o senhor foram 3 bicicletas, aí o senhor não, agora não. O senhor deu um salto um pouco maior aí, né, pastor? Foi para uma moto, não, agora eu quero é a moto, né? Quer dizer, em vez de o senhor recuar, o senhor avançou, né? E não se deixou, de certa forma, se abater com aquela situação, né? E vocês que estão nos ouvindo agora também, nos vendo aí, é uma forma também de você observar, é um exemplo, é um testemunho, para você não desistir, mesmo diante das dificuldades, né? Tem até uma frase que é de um Thomas Edison, criador da lâmpada elétrica, né? Ele disse o seguinte: ó, a nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais seguro para o sucesso é sempre tentar uma vez mais, né? O pastor na perseverança, na persistência, na insistência. E aí, pastor, o senhor desenvolvendo o trabalho na questão do alho, inicialmente no alho, aí o senhor foi acrescentando os produtos, ficou só nisso aí, como é que foi? E assim, como é que o senhor se achou na área das vendas? Foi já nessa parte inicial, você se encontrou, gostou da venda, né, desse negócio do contato com o cliente, com a pessoa? Eu aprendi fazendo e aprendi a gostar também. Eu gosto do contato com pessoas. Eu não sou uma pessoa para ficar solitária, né, muito tempo. Eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideias, né? E começou com o alho, mas a partir da Pampa, né? Aliás, eu já tive poucos dias viajando. Antes de eu comprar o meu carro, eu viajei com o carro do meu pai, às vezes, mas ele também não tinha no início, já foi adquirido também nessa jornada. Então, a gente foi colocando mais itens. Né? Colocando mais itens, e foi fazendo os clientes, sempre tratando bem, sempre com cuidado. Só para ter uma ideia, como é importante para as pessoas que nos vê, principalmente, né, uma parte, nunca a gente pode generalizar, mas uma parte dos nossos jovens hoje não tem coragem de trocar uma lâmpada, não sobe uma escada para trocar uma lâmpada. Se disser, vai ali no mercadinho a pé, ele não vai, diz que é longe. Então eu conheci a Imperatriz toda rodando a pé, e é importante que a gente aprenda a gente tenha coragem de partir para a luta da vida, porque realmente não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Então, eu conheci também nessa época, eu conheci a cidade vizinha, viajando também para lá. Porque depois o senhor adquiriu a Pampa, né? O senhor já aumentou, a sua visão se ampliou. Disse, não, tô aqui na cidade, mas vou agora pegar essa região também, né? Pois é, mas antes da Pampa, antes de carro, eu viajava a pé também. Sim, fazia Imperatriz e fazia também essa cidade vizinha. Eu colocava num saco as tranças de alho, colocava nas costas, 5 da manhã para ir para a rodoviária, e muitas vezes o saco era tão pesado que eu andava um quarteirão, aí colocava na calçada e sentava na calçada esperando as forças chegar novamente. Olha aí, para pegar e levar outro quarteirão até chegar na rodoviária. Olha aí, esforço. E a mesma coisa quando chegava lá. Então, a vida não é fácil, mas todo aquele, né, que parte mesmo numa direção para conquistar, Deus está com ele. Então a questão da venda, eu fui vendendo, conversando, eu aprendi. Na necessidade a gente aprende mais fácil. Eu não sei se eu nasci com estabilidade, eu também não me considero também assim um homem muito habilidoso ao extremo, mas dá para a gente, né, sobressair nesta área das vendas. E saiu do alho, a gente entrou também ampliou esta área e comecei a viajar para essas cidades vizinhas, e como eu apontei no início, ia falar, a questão da honestidade, os clientes, que eu comecei a fazer, primeira viagem que eu fui para Buriticupu, para quem não conhece, Buriticupu fica em qual estado? Aqui no Maranhão, na Sailândia, 155 quilômetros. Certo. Depois de Bom Jesus da Isel. Os primeiros clientes que eu vendi, a primeira vez que eu fui, eu continuei vendendo até o dia que eu saí.
Foi em média de 33 anos viajando para essa região. Para essa região. É importante para as pessoas que nos assistem aprender um pouco essas questões, como é importante. Eu tinha cliente, porque agora não viajo mais para lá, por isso eu digo tinha. Eu tinha cliente lá no Buriticupu, que quando eu chegava, ele viu, bota isso, isso e isso, que ele já sabia que eu vendia, estava precisando, mandava colocar num lugar. Tem cliente que nunca conferiu a mercadoria que eu colocava e nem a soma, apenas anotava aqui e botava para ele assinar. Na hora de pagar, ele também não somava, só pegava a nota e pagava. Pela confiança, a amizade, o respeito. Sabia que se eu dissesse que ficou mercadoria X ali, então era aquela que havia de fato ficado. E assim a gente fez muitas amizades, para comprar 33 anos e não abandonar. Então isso eu carrego como um prazer, uma gratidão, um incentivo assim também para a gente continuar, né, sendo honesto, sendo fiel, porque vale a pena. É muito prazeroso você chegar no estabelecimento de alguém e dizer, deixa isso, deixa aquilo, bota ali, vem, assina a nota e depois paga sem nem conferir. Não é que isso, né, seja indicado, né, mas eu tinha isso como uma graça, né, de confiança que foi construído ao longo dos anos no relacionamento entre, né, os meus clientes e eu. A gente observa aí, pastor, né? Como o pastor bem coloca, a gente volta lá na parte inicial do nosso podcast, que é a questão da agricultura, o plantio. Olha o relacionamento de 33 anos, a pessoa comprar com o senhor, mas por quê? Houve uma construção, houve um plantio, questão da honestidade, da ser autêntico. Aí já nos diz Salomão lá em Provérbios 22, verso 1, que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que o ouro ou a prata. Quer dizer, a pessoa nem conferia, só acreditava na sua palavra. Olha aí. Hoje a gente observa, pastor, que de certa forma as pessoas têm menosprezado isso. Alguns colocam o T mais do que o C. Mas o senhor demonstra aqui, através do seu testemunho, a importância do ser honesto, de demonstrar confiança, porque a pessoa, 33 anos lhe acompanhando, adquirindo os produtos, e de certa forma nem iria conferir, porque confiava no Senhor. Olha o peso da responsabilidade, mas também porque o Senhor plantou isso e ela foi adquirindo, de certa forma, essa confiança. Então, a gente observa, isso é bom, é característico, e a gente vive numa sociedade totalmente corrompida. É certo que o escritor João vai dizer lá em 1 João 5,19 que sabemos que somos de Deus, mas que o mundo jaz no maligno, mas a pessoa tem que se diferenciar e ser a luz em meio dessas trevas, né, pastor? Sim. Tem que ser. E o pastor, nesse caso, né, é um ponto que o pastor coloca aqui, o senhor realçou esse brilho aí. O senhor já era, de certa forma, vamos entrar aqui agora nesse ponto também, já exercia a fé, já era crente ou não, quando estava no Piauí já comungava da fé protestante, eu já não utilizo mais esse termo, né? Ou frequentava uma outra religião tradicional. Como foi, pastor, o seu encontro com Jesus? Né? Ou a questão dessa honestidade já veio seus pais lhe passaram e o senhor deu continuidade a essa questão também? Não, a questão da honestidade, eu acredito que em grande parte é de berço. Só que a fé vem e aperfeiçoa, né? Aperfeiçoa. Quando eu comecei, eu não era evangélico ainda, não era crente, não era protestante. Eu tinha, não é, o temor, como muitas pessoas que ainda estão lá fora não conhecem Jesus têm, um certo temor, né, que leva ele a refletir. Só que essa reflexão de muitos é tão demorada, reflete, e o tempo passa, às vezes morre e não chega a tomar a decisão. Mas eu já fazia essas reflexões em relação à fé. Não era ainda, mas eu fazia essas reflexões desde cedo, da minha infância. Eu tenho algumas cenas, eu não sou muito de recordar assim, muito detalhe da vida, mas quando eu tinha talvez aí uns 10, 11 anos, na cidadezinha pequena lá em Francisco Santo, tinha aqueles companheiros que a gente ia para farra que é normal hoje, né? Naquele tempo também era, né? Mas farra normal. Não é pra gente que serve a Deus. E muitas vezes a gente passava à frente
frente de um culto de campanha que a gente faz. Naquela época já tinha crente daquela região do Piauí, já, pastor? Já tinha a Igreja Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela tem esse diferencial, né? Tivemos 2 casas na beira da BR ali, a Assembleia de Deus abre uma congregação. Isso é louvável. Louvável. E eu me lembro que aqueles colegas meus que estavam comigo indo para a Sarra faziam crítica aos crentes que estavam pregando no culto, com Bíblia, caixa de som. No momento que eles criticavam aí Deus falava comigo. Assim, dentro da minha consciência, não é que não é como hoje a gente ouve a voz de Deus, mas na consciência da gente a gente sabe que só podia ser o Espírito Santo de Deus, que é o que a Bíblia diz, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto eles falavam isso, o Espírito falava na minha mente, mas quem está certo? Nós que estamos indo para a balada, para as festas, ele aqui indo comigo, falando mal, criticando eles que estão com a Bíblia, né? Caixa de som, pregando as coisas de Deus. Aí eu absorvi aquilo como um ponto, né, a ser meditado e atribuindo a falta aos meus colegas. E a mim mesmo, né? Não, mas eles aqui devem estar certos, tá pregando a Bíblia, nós também para as festas não podemos estar certos. Aí eu acredito que foi o ponto inicial. Mas Deus, quando tem um propósito na vida da gente, Deus tem muitas maneiras de trabalhar. E Deus, por onde eu andei, sempre Deus colocava um crente para falar um pouquinho. A minha conversão, eu não digo que foi um mérito, mesmo humano, um mérito de uma pessoa, mas foi uma construção. Passado tempo, houve uma coisa aqui, outra ali. Eu era muito curioso, muito questionador. Quando alguém pregava algo, eu questionava, mas perguntava a outro e questionava. Mas por que isso pode ser assim? Por que é? Né? E nessa busca, né, batendo na porta, eu me lembro que um dia, na Praça da Bíblia... Praça da Bíblia, isso foi no Piauí ou... Aqui, na Praça da Bíblia. Aqui eu já tinha... Imperatriz, no caso. Imperatriz, já próximo onde eu moro hoje. Eu me lembro que eu fui, tinha um evento, eu não me lembro de que igreja era... Mas eu entrei pelo meio dos irmãos. Isso era no período da tarde, da noite? Era à noite. À noite, né? E nessa Praça Brasil. Na Praça da Bíblia. Praça da Bíblia. Da Bíblia. E um irmão veio me evangelizar e disse assim, quando você morrer, você sabe para onde vai? Aí eu pensei assim um pouquinho e disse, eu acho que é para o céu. Porque eu tinha na mente que era uma pessoa boa, entendeu? Cidadão, trabalhador, eu acho. Mas a minha autenticidade não me deu autorização para dizer que é para o céu. Né? Não tinha aquela convicção. Eu acho. Quer dizer, aquele questionamento, aquela negação do irmão, de certa forma, mexeu com as suas estruturas. Quando ele disse assim, eu não sei, eu acho que é para o céu, mas eu não sei, ele disse, então você está perdido. Forte a palavra, aí né? Foi lá com uma facada no meu coração. Perdido. Mas ele foi sábio. Você olha, quando uma ovelha está no mato e ela não sabe para onde vai, ela está perdida. Eu sei que não é um método recomendável, mas Deus tem suas maneiras de agir, né? De sua forma. Para mim, eu não tive aquilo como ofensa, como muita gente hoje tem. Não tive. Hoje em dia o negócio está milindroso, né? Milindroso. Eu não tive como ofensa. Pelo contrário, eu fiquei pensando no que realmente, de fato, estava sendo afirmado. Se você não sabe para onde vai, tá perdido. Tá perdido, é lógico, né? Tá perdido. Não sabe onde vai, tá perdido. E aquilo ficou no meu coração. Ficou martelando. Eu me casei, e conversando com a minha esposa, ela também tinha vontade. Vamos marcar um dia pra gente ir na igreja. Vamos marcar um dia. E esse dia vinha passando. Até que um dia ela me chamou, disse que teve um sonho com a gente lá na igreja, na Beth Shalom. Foi lá onde eu aceitei Jesus. Congregação da Rua Estreita, o Beth Shalom. Que a Beth Shalom é uma congregação de qual denominação, igreja? A Beth Shalom é da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, né? Porque está nos ouvindo aqui, no caso, a Assembleia de Deus, dando um exemplo aqui, a empresa ela tem filiais, no caso a Assembleia de Deus ela chama de congregação, né? Isso. Aí nesse caso a Assembleia de Deus, congregação... Beth Shalom. Beth Shalom. Então a sua esposa lhe convidou para a gente ir na igreja. Ela teve uma visão, um sonho de noite, a gente indo para lá. Ela já tinha passado lá em frente, conhecia? Não, né? Eu não tinha contato nenhum. Acho que foi Deus mesmo que se dirigiu a gente pra lá. Sim. E a gente vai domingo, aí domingo passa e não vai, sabe? Muitas coisas aparecem para desviar a atenção, tirar a atenção da gente naquele propósito. Mas eu sei que um dia ela disse, vamos meu filho, vamos. Aí nós fomos, a primeira vez que nós fomos
pregador fez a ministração e depois fez o convite, e eu subi no altar com ela, com a minha esposa, nós dois entregamos nossa vida a Jesus naquele dia. Estamos até hoje. Graças a Deus, nunca me desviei. A gente erra, falha, mas nunca me desviei. A caminhada vem dos percalços, levanta, mas continua, né, pastor? Nunca me desviei. Aí o senhor recorda, o senhor disse que não sabe precisar muito das datas, mas o senhor lembra em que ano foi, né? Essa decisão que o senhor tomou mesmo de pública, né? Dizer agora eu vou seguir a fé, né? Pois é, esse dia a gente foi fazia... um domingo que o senhor disse, foi? Não recorda. Eu acho que foi um domingo, mas o dia mesmo da semana, mas tem como a gente consultar, porque foi 11 de novembro... Ah, o senhor lembra a data, né? Eu anoto, se eu não anotar eu não me lembro não, mas eu anoto, isso foi importante. Certo, então 11 de novembro. 16 de 11 de 1997. Naquela época, as congregações davam aquele papelzinho quando a pessoa se decidia, lembram? Um canhotinho dava. E eu guardei por muito tempo. Eu só deixei de guardar aquele papelzinho quando aquela data já passou para outros documentos, já oficiais, né? Com cartão de membro e... Entendeu? Credencial de pastor, tudo vai. Aí eu não me lembro mais se onde está esse papelzinho, mas até então eu guardei o papelzinho. Aí eu anotei, eu tenho meus locais de anotações, que eu anoto essa data, porque eu sou ruim para lembrar a data. No caso, o senhor foi no sentido só de ir no culto, visitar, ou o senhor foi já decidido tomar decisão, ou foi a mensagem que lá na hora falou com o senhor e o senhor... Nós não saímos com esse propósito de ser crente. Ser crente, né? De servir a Jesus, não. A gente foi guiado por aqueles impulsos, né? Da necessidade humana. Né? Precisamos ir na igreja. A minha esposa teve um sonho que era para lá, para a Rua Estreita, Bete Shalom. E nós fomos. Era o pastor Raimundo Nonato, né? E quem pregou foi um outro pastor lá, se não me falha a memória, foi o pastor Manuel Neto, que hoje está na Vilinha. Ele era obreiro de lá. E na hora ele fez o apelo, né, e insistiu um pouco, e quem estava no nosso lado também insistiu um pouquinho, que hoje não se faz mais, não insiste. Disse que não pode, né, que é deselegante. Às vezes, né, o exagero, o excesso pode ser, mas até certo ponto é útil, porque ele insistiu e nós fomos. E deu certo. Estamos até hoje. Então, pastor, nesse caso aí, a importância de... A mensagem falou profundamente no seu coração, o senhor tomou essa decisão de seguir a Cristo, mas lá na hora do culto, a pessoa quando está lá, que ainda não tem contato com o Evangelho, não sei se o senhor sentiu isso aí, você sente assim, tipo assim, um peso, assim, daquele primeiro passo, e depois que dá, parece que vai ficando mais leve, Como é que é isso, né? E de dar o primeiro passo, né? É feito o convite e você fica, parece que está amarrado, tem algo segurando ou não? Como é que foi essa experiência aí? É um momento difícil. É difícil, né? É difícil a gente romper com aquelas forças, né, que aprisionam a gente naquele momento, de romper mesmo. Porque quem não é autêntico, não é sincero, não é verdadeiro, ele fácil vai e fácil não vai mais, né? Tanto vai fácil como não vai também mais fácil. É bem o contrário, assim, a forma como aconteceu comigo. A gente vê a dificuldade de romper, porque eu não quero enganar, eu vou mesmo de verdade. Aí vem aquela coisa amarrando. Mas aí Deus usou alguém para dar aquela força, fazer aquela insistência, e nós fomos. A sensação que a gente tem é que o mundo acabou. Não tem gente que diz assim, eu senti uma alegria imensa. Pode ser que com a gente fique aquela dúvida, e agora? E agora? Claro que tem alegria, mas tem também aquela guerra, né? Guerra que não é boa, aqueles primeiros dias. E agora, como é que vai ser com meus amigos? Como é que vai ser aqui? Mas aí a questão da gente ser bem decidido ajuda. Não, eu decidi, agora eu vou mesmo e sustentei. Aí Deus vai trabalhando, vai trazendo alegria, vai botando pessoas no caminho da gente para ensinar a palavra, e à medida que a gente vai conhecendo a palavra, aí sim vai gerando convicção e alegria. Porque como o pastor falou, é interessante mesmo, pastor, porque talvez quem está do lado de fora, que já tomou a decisão, também tem que compreender aquele que não tomou, porque são várias barreiras que é uma quebra de paradigmas, de mundo. Você está vivendo um mundo totalmente diferente, com amizade diferente. De repente você rompe com tudo aquilo ali e vai ver outra esfera, outra forma de viver. Aí vem os questionamentos, né? E aí, de certa forma, o adversário do nosso lado começa a jogar setas, né? Aí, rapaz, como o senhor falou, da amizade, aquilo outro, mas o senhor
foi decidido, autenticidade, confiança, sabia o que estava fazendo, perseverou. Aí o senhor tocou algo muito importante, que é a questão da leitura da palavra, né, pastor? De se alimentar, né? Jesus certa vez estava lá no deserto, tentado pelo diabo, ele expressa lá em Mateus 4, versículo 4, que não só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No caso, a leitura da palavra, pastor, é importante. Você meditar, ler, tem que ser todos os dias, assim como a gente se alimenta. O que você pode dizer aí para os nossos telespectadores aí? Olha, é todos os dias e o dia todo, né? E o dia todo. Assim, porque é como diz o Salmo 1, medita nela de dia e de noite, né? É claro que quando a gente vem, você não conhece a palavra, não tem como meditar nela de dia e de noite, mas a importância da palavra. Quando eu cheguei na congregação Beth Shalom, como eu fui decidido, eu já sabia que tinha que participar dos cultos. A experiência da gente vale muito. Cada um tem uma experiência diferente. Mas a minha, eu ajudo a compreender a vida assim. Hoje a gente insiste para as pessoas que aceitam Jesus ir para a igreja. Mas quando eu aceitei Jesus, eu acredito que os crentes antigamente, quando aceitavam, já sabia que tinha que frequentar os cultos, tinha que congregar. E eu fui com essa certeza. Não posso ser um crente se eu não. Eu tenho que fazer parte dessa família. Conhecer sua terra, seu chão, seu povo, seu novo povo, né? E eu sempre era frequente nos cultos, no discipulado. Entrei logo na escola dominical no discipulado e logo no começo eu já fui recebendo o alimento Sadi, que é aquela revista 1, discipulado 1, discipulado 2. Eu fiz tudo e quando eu saí eu fui ser professor da escola bíblica dominical, quando eu terminei o discipulado. Mas sempre comprei logo a Bíblia pentecostal, lia todas aquelas notas de rodapé da pentecostal, aqueles estudos, e eu sou muito grato a Deus por ter formado a minha fé na Bíblia de estudo pentecostal. Porque tem gente hoje que critica algum material da CPAD achando que é muito limitado, não sei o que. É esse que não dizia a pessoa nem para a direita nem para a esquerda, né? Mas se mantém firme. Claro que a Bíblia, a palavra de Deus em si, é incomparável, mas você precisa de alguém para explicar, como disse o eunuco lá, né? Quando Filipe disse, entendes tu que lês? Como é que eu posso entender se não tiver quem me explique, né? Então, quando Deus está no negócio, ele conduz você para comer num prato seguro, né? Para se alimentar por pessoas que têm o que lhe dá de seguro, né? De garantia. Então Deus colocou na Beth Shalom um pastor muito bom, pastor Raimundo Nonato, que passou a ser minha ovelha, depois que ele jubilou, que ser minha ovelha. Eu fiquei lá 11 anos, saí para pastorear, né? Quando eu fui assumir a igreja. E ele jubilou e foi congregar com ele. Então, uma pessoa que como é que diz, não causava escândalo. Que é muito importante essas questões. A pessoa quando está começando na fé, logo ele se depara com escândalo, né? Mal feito de um, mal feito de outro, mal feito, imagina, do pastor, né? Tanto que ele pesar para essa pessoa perseverar. Mas eu tive um pastor abençoado. E sempre na escola bíblica dominical. Olha, para ter uma ideia, é algo interessante. Eu sempre fui envolvido um pouco com a área da música. Um pouco. Eu não sou músico, mas sou inclinado para música. Mas ela levita, toca algum instrumento? Toco um violão um pouquinho, né? Certo. Toco e canto também um pouquinho, mas eu não me considero assim um cantor nem um tocador. Mas tem a inclinação. E quando eu era no mundo, eu tocava um violão e nas farras com os colegas, aquela coisa. Então, quando eu cheguei na igreja, eu me aproximei logo da banda. No caso, seria a banda filarmônica de som ou a banda mesmo instrumental? Sim. De instrumento. Tinha os ensaios no sábado e eu ia para esses ensaios. Querendo participar de alguma coisa, que é o que eu, né, naturalmente, eu achava que poderia. Aí quando chegava lá nos ensaios, os irmãos muitas vezes não vinham para o ensaio, faltava. E eu ficava lá desanimado. Aí quando faltava, que não tinha os ensaios, embaixo tinha uma sala onde funcionava a reunião dos professores da EBD, que se reunia no sábado para debater o assunto da lição que ia ser ministrada no domingo. Tinha lá na Beth Shalom por muito tempo a gente fez isso. Aí eu descia, em vez de ir embora, eu descia e ia lá para a sala assistir a aula.
Então, eu assisti uma aula no sábado, dada pelos professores, debatida entre os professores, e no domingo eu estava lá no discipulado. Então, eu ia assistir na aula do adulto, nunca mais deixei essa sala dos professores, porque depois eu assumi uma classe e participava desta sala como professor, mas eu comecei participando como curioso, entendeu? Como aproveitar o tempo aqui, porque os colegas de banda não vieram. E aí, assim, você perguntou a questão da leitura da Bíblia, do estudo, como é importante. E esses foram os canais que Deus usou para me firmar na palavra. Sempre lia a Bíblia de manhã, de noite, e buscava mesmo muita sede, a leitura e a oração, que é o que sustenta pessoas todas. Para ter uma ideia, irmão, eu viajava sozinho no carro, e assim que eu aceitei Jesus, eu fui com uma sede tão grande de caminhar na direção. Eu parava na beira da estrada sozinho, encostava o carro no acostamento, procurava uma árvore e orava. E orava. Novo convertido. Pleno trabalho. Coisa que às vezes o tempo vai passando e se a gente não tiver cuidado, a gente até perde assim, esta graça para parar o trabalho no meio da pista, sozinho, encostar o carro, perigoso até, que é aquela estrada de Buriticupuna. Parava e procurava uma árvore, um local que tivesse uma sombra e orava sozinho, no meio do mar. Então, Deus foi muito maravilhoso comigo, assim, me dando essa disposição para procurar a palavra e a oração, a Bíblia e a oração. Importante, né, pastor? A gente observa lá que Josué vai dizer lá em Josué 1, verso 8, não cesse de falar do livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado em fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Também diz lá que suscitou lá Salmo 1, verso 2, né? Antes o prazer está na lei do Senhor, nessa ele medita dia e de noite, né? Como a árvore plantada, junto à corrente de águas. E Osés também nos fala em Osés 6, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então o Senhor, em todos os momentos, procurava ali buscar o conhecimento. E o conhecimento é importante. E ali mesmo no ensaio, quando de certa forma os tocadores, os instrumentistas, os levitas não iam, aí eu só vi ali, rapaz, está acontecendo uma reunião ali, eu só aproveitava lá a reunião dos professores no sábado, se alimentava lá e no domingo fortificava ali. Então foi firmando isso aí, né? Tem até uma frase, eu nunca ouvi falar, porque não é da minha época, né? Mas eu vejo algumas pessoas citando que é do pastor Jairo Saldanha de Oliveira, né? Que diz uma frase que é dele, que diz que assim como as raízes firmam as plantas, né? O conhecimento firma as pessoas, né? O conhecimento de Deus, né? E hoje a pessoa não busca isso, e Osés fala acerca disso aí. Osés 4, verso 6, a parte A. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Falta de conhecimento, né? É verdade. Olha, tem uma coisa dentro da gente que Deus coloca e às vezes parece um pouco ser chato para alguns, mas na verdade não. É proveitoso para a vida se a gente adotar a questão da curiosidade, questão do raciocínio lógico e justo, para poder fazer os questionamentos. Eu cresci, assim, na fé, eu posso dizer que grande parte foi fazendo questionamento. Né? Eu não absorvia tudo que a pessoa dizia. E eu dou esse conselho para as pessoas que nos ouvem. Não absorva tudo que se diz. Uma vez que você aceitou a fé, a Bíblia é o livro, é a bússola da tua fé. E nós temos isso, né? Como a Bíblia é o único livro de fé, de regra de fé e prática, né, do cristão. Então não é porque fulano falou que é importante que eu vou absorver sem refletir. Vá para a Bíblia. E eu sempre fui assim. Questionar. Agora, quando a Bíblia diz, eu me calo. Mas até então, se não estiver bem claro na Bíblia, porque fulano me falou que era assim, eu não engolia não. Isso me ajudou. Eu questionava um e outro. Aí você sabe, todo mundo que questiona tem uma explicação, mas essa explicação tem que ser lógica, tem que harmonizar. E eu fui harmonizando, fui vendo quem estava certo, quem estava errado. E cada questionamento, cada resposta que dava, me levava a buscar na Bíblia sobre aquilo. É a maneira boa de estudar a Bíblia também. Porque eu já li a Bíblia várias vezes, de Gênesis a Apocalipse, é muito bom. Mas quando você vai direcionado para saber acerca de um tema, de um assunto, você já vai conduzido para saber aquilo, uma vez que você absorve e bateu o martelo com a ajuda de Deus, você disser isso aqui que é certo, aquilo vai ficar implantado no coração para nunca mais sair. Fica fortificado, é o que diz lá
Jeremias 23, versículo 29, a parte, né? Não é a palavra fogo e martelo, que também. E outra coisa que o pastor colocou, é importantíssimo, pastor, esse conselho estudar. Curiosidade, questionamento. Não ficar engolindo, não. Você tem que fazer, tem gente que vai se alimentar, alguém está falando lá, é como se estivesse comendo carne, não. Faça a dica que o senhor está dizendo aí é como se a pessoa fosse comer peixe, né? Sim. Separar as espinhas e comer o filé. É o que os bereanos faziam lá em Atos 17, verso 11. Era Paulo, pastor. Mas mesmo assim eles iam conferir aonde? Na Bíblia se estava correto. Se tá correto. Então o pastor utilizou isso, até hoje utiliza essa forma e aconselha, né, pastor, que é o certo. Né? Porque a pessoa tem aquela posição, né? De certa forma tem aquela situação que a pessoa, olha, fulano, não. Tem que ver se está aqui na Bíblia. Bora para a palavra. Porque senão, pastor, muitas pessoas acabam se deixando enganar, serem enganadas, e aí acabam andando por outros caminhos aí, que já Salomão diz lá em Provérbios 14, verso 12, que há caminhos que ao me parece direito, mas ao final dá em caminho de morte. E Paulo vai dizer em Efésios 4, verso 14 o seguinte: ó, não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, é um conselho que o pastor vivenciou isso, foi saudável, salutar na vida dele, ele passa isso para cada um de nós. Leia a Bíblia, seja quem for que esteja falando lá na frente, confira a palavra, né, pastor? É porque Deus, ele revela os seus mistérios para quem tem um compromisso sério com ele, senão ele não revela. Olha, tem um versículo no Salmo 103, eu não me lembro se é o 10, se não falha a memória, 10, 11 por ali, assim, que diz assim, olha, Deus mostrou o seu poder para o povo de Israel, os milagres, mas os seus caminhos para o Israel. Olha aí, pastor. Ou seja, interessante. Interessante. Repita de novo aí, pastor. Deixa eu abrir aqui a Bíblia para me ler exatamente como está. Oh, mas que interessante essa passagem, né, pastor? Deus não revela, Deus não faz promoção, liquidação dos mistérios dele, não. Já teve essa distinção em relação a Moisés, sim, né, pastor? Sim. Conforme o pastor coloca aí, né, nessa passagem bíblica, né, pastor? É verdade. Então, é necessário buscar este conhecimento, esta graça, para Deus revelar-se, né? Olha aqui, o versículo 7. Sim, liga. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Olha aí. Os feitos é para todo mundo. Geral, né? Os feitos é para todo mundo. Olha o sol, a lua, a chuva, o trovão, os ventos, né? Esse aí Deus fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Olha isso. Então, os caminhos, os segredos de Deus são para aqueles que buscam de verdade, de conhecer. Então, quando eu digo assim, para ir buscar na Bíblia, porque a gente vê assim, quem não busca na Bíblia para a fundamentação da sua própria fé, ou ele é preguiçoso, que não quer buscar na Bíblia, ou ele... Eu acho que ele aceita assim de antemão porque ele não quer ir buscar na Bíblia. Aí, dependendo da pessoa que fala, ele já recebe como sendo uma verdade absoluta, porque não quer ir buscar na Bíblia. É melhor duvidar e olhar na Bíblia. Duvidar, como você falou, questionar, ter curiosidade, e a pessoa acaba crescendo assim, né? Crescendo. Aí, então, pastor, o senhor tomou essa decisão, o senhor viu esses relatos aí, fortificando a sua fé, e quando o senhor tomou a decisão, voltando já para outro aspecto lá da parte empresarial, o senhor já vinha nessa pegada, nessa determinação, nesse dinamismo, as coisas prosperam na sua vida, mas quando tomou a decisão de seguir a Cristo, né? Escancarou mais ainda as tendas, melhorou mais em alguns aspectos. Como foi isso aí, pastor? Olha, abriu os horizontes, teve novas visões para o empreendimento. Como eu já trabalhava, quando eu aceitei Jesus, eu segui na mesma direção, trabalhando já. Só que as coisas começam, até certo ponto, melhorar, porque o desperdício de dinheiro que a gente jogava fora, embora eu nunca fui assim exagerado, sempre fui um controlado, mas mesmo assim, aquelas torneiras que Fecha. E aí começou a dar certo. Agora,
o empreendimento, minha luta nesta área, meu trabalho nessa área, quando eu aceitei Jesus, eu fui diminuir um pouco. Eu avancei mais na direção do ministério espiritual, e freiei um pouco meus esforços em relação à busca do secular aqui, né? Como a gente conhece. Então eu trabalhava viajando toda semana, sem data nem hora de voltar, no sentido assim de ter uma responsabilidade. Quando eu aceitei Jesus, Deus colocou em mim aquele senso de responsabilidade para estar nos cultos e estar perto do meu pastor, ajudando ele. Deus colocou isso logo cedo. Então, eu viajava, fazia as viagens mais curtas, né? Sim. Mais curta para voltar e estar no culto, principalmente sexta-feira, domingo da escola, não falhava. O culto de sexta-feira nas Assembleias de Deus é o quê? O culto de sexta-feira é o culto de ensino, o culto de doutrina, na Assembleia de Deus, até hoje. Até hoje, né? E domingo pela manhã é o quê? Escola bíblica dominical, do domingo pela manhã, e o culto, né? Culto geral, aberto ao público, o culto de domingo. Sim. E quando eu aceitei Jesus, eu assim, naquele fervor de querer conhecer, sentia a necessidade de congregar, de crescer, de conhecer aquele novo mundo, né? Eu preciso conhecer. Aí eu voltava das viagens que eu fazia para fora, já vendendo, né? Aí eu comecei a fazer essas viagens mais abreviadas, mais rápidas, meu coração pedindo para estar na igreja, estar no culto. Olha aí. E aí eu fui chegando mais para perto do meu pastor, ajudando, até o dia que eu assumi a igreja. Mas nesse caso aí, as viagens, né? O senhor fazia as viagens, aí depois o senhor veio para um ponto fixo aqui na cidade? Ainda não, sim, mas posterior. Certo. Eram as viagens, né? Trabalhava vendendo a pronta entrega, mercadoria dentro do carro, vendia, entregava e eu voltava para a congregação. Foi assim, eu assumi a igreja, a primeira igreja, a Congregação Glória, lá no bairro da Caema. Na verdade, eu abri a igreja, não tinha igreja, eu abri. Pastor, o senhor foi pioneiro, né? Pioneiro. Poucos pastores carregam essa característica muito importante, né? O pastor é bom, não vou aqui, é maravilhoso, mas para quem é pioneiro é diferente. Tem um sabor diferente, as lutas são diferentes, tem experiências também, né, pastor? O senhor foi pioneiro, né, pastor? Parabéns, viu? Ter a coragem, né, pastor? De abrir um trabalho do zero. Abrir do zero, e tem outra coisa também que é importante, que muitas pessoas estão negligenciando, é a questão de seguir as escadas da legitimidade, vamos dizer assim, de uma maturidade, que produz uma maturidade. Além de abrir igreja, eu fui diácono, fui auxiliar, eu fui diácono, eu fui presbítero, eu fui evangelista e hoje ordenado a pastor. Mas é importante também, porque tem pessoas que já entram logo, nunca foi um diácono, nunca serviu como diácono, nunca fechou uma janela, nunca carregou caixa de som, nunca carregou cadeira, e já entra para pastorear. E muitas vezes já numa congregação de porte médio, nunca abriu. Então, chegar lá na frente, ele vai sentir falta dessas etapas. Dessas etapas. Vidas. Você não pode pular do primeiro pro 10. Tem uns 9 antes, né? Tem uns 9 antes. Então eu louvo a Deus porque eu percorri toda essa trajetória que eu estou chamando agora da legitimidade, que vai um degrau dando legitimidade e segurança para você pular para o outro, né? Subir para o outro. E eu comecei do zero a Congregação Glória e compramos Glória. Só então, pastor, o nome fosse o mesmo que veio como é que foi ver o nome Glória? Na verdade, como o pastor que está entrando na primeira igreja para assumir o salão, ele tem pouca influência. Esse foi o nome escolhido mesmo pela direção, nosso ministério. Foi a direção, sim. Eu não tinha nome, eu abri a igreja e eles colocaram o nome Glória. Compramos o terreno e construímos a igreja e graças a Deus encheu de gente. Prosperou o trabalho. Mas quando o senhor iniciou era alugado. Era um salãozinho desse tamanho. O microcista, o irmão levava, fazia o culto e voltava. Isso na cidade de Imperatriz, qual bairro? Bairro da Caema, no meio das drogas lá. Olha, pastor, um lugar difícil. De fumo. De fumo, né? De fumo. E lá na construção a gente vai vivendo uma experiência que ajuda muito. Lá na construção, compramos o terreno, começamos a construir, acho que foram 9 meses para inaugurar a igreja, depois começou a construção. Olha, quando a gente estava na última viga, preparando a última viga, era
2 horas da tarde, sol quente, eu trabalhando com um irmão lá na construção. Aí veio um desânimo, que dinheiro não tem. A igreja nunca teve dinheiro assim. Imagina um bairro pobre daquele. Milagre, vivendo a vida de milagre. Aí eu disse assim, irmão, nós vamos terminar essa viga aqui, nós vamos parar. Quando eu disse assim, um bêbado do outro lado da rua disse, que parar, rapaz? Parar o quê? Não tem fé em Deus, não? Disse desse jeito, um bêbado. Aí eu, um bêbado me repreendendo. Mas não é repreendendo, é animando. É muito diferente. Mas assim, vem. Aí eu continuei a obra e de 9 meses nós inauguramos a Congregação Glória. Foi a minha primeira. Sua primeira congregação, né, pastor? Primeira Então, o senhor iniciou esse trabalho, né, tinha os espinhos, né, todo o trabalho árduo, as dificuldades, mas o senhor, assim, quando o senhor foi chamado para assumir a congregação, né, porque tudo que a gente vai começar, de certa forma, assusta, né, por exemplo, você vai tirar a primeira habilitação, como é desconhecido, a pessoa fica, meu Deus, como é que vai ser e tal, né, no caso, quando o senhor foi iniciar do Piauí, aqui para Imperatriz, de certa forma, deve ter tido no começo, aquele, como é que vai ser, mas depois vai desenvolvendo, né? Mas em relação à igreja, quando você assim, vai abrir uma igreja, foi o que você sentiu o primeiro impacto, né? É um desafio grande. É um desafio, porque, né, quando eu aceitei Jesus, eu aceitei mesmo de verdade. Mas em relação ao pastor, nunca passou na minha cabeça eu ser pastor. Nunca passou. Eu olhava assim para o meu pastor e para os demais pastores, eu olhava assim, eu achava que esse material não era tirado dentre os homens. Eu pensava assim que era um extraterrestre. Entendeu? Não era, como a Bíblia diz, homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Mas a gente, no início, eu nunca imaginei ser pastor. Só que o tempo vai passando e a gente vai adotando uma disciplina. Eu interpreto assim. A gente vai adotando uma disciplina baseada na Bíblia, questão da evangelização, de fazer a obra, o comportamento, que as pessoas vão lhe vendo como pastor. Não é você, nem imagina, nem passou para minha cabeça. Mas encontrava pessoas que diziam que eu ia ser pastor, ou dizer que ser pastor, e isso aqui é uma linguagem estranha para mim, né? Aplicar na minha vida. Né? Até no dia que eu já era presbítero, eu estava com o pastor Renato, na Beth Shalom, eu já dirigi um dos cultos de domingo, que a gente fazia 2 cultos, 5 horas e o de 7. Então eu já era presbítero, ele me autorizava a ministrar a ceia numa grande congregação que era a Beth Shalom. E ele dizia assim para a igreja geral, dizia, olha, quem vier no culto das 5 horas, não é necessário vir no culto das 7. E tinha aquelas pessoas que gostavam de vir no culto de 5 horas. Então eu, de certa forma, eu estava sendo já o pastor delas, né? Porque eles só vinham no culto de 5, não vinha mais de 7, e o pastor era eu que ministrava a ceia e tal. Então, e foi indo assim, a campanha eu dirigi por 6 anos, a campanha de evangelização, carregando cadeira e caixa de som. O que é a campanha de evangelização? Pois é, a linguagem que quando a gente fala assim, é para você explicar para quem não está familiarizado com o nosso. Assim é essa também que eu quero aproveitar aqui para dizer, esse lema nosso, adotado agora na nossa Assembleia de Deus, né? A missão da igreja é fazer missões. Sim, mas toda missão é fazer a missão, né? A missão de Satanás também é fazer a missão dele, né? A missão dele é fazer a missão dele. Que é João 10, verso 10, veio roubar, matar e destruir, né? Então, há uma redundância nisso, né? Uma redundância. Aí a gente precisa explicar, né? Não, missão é o nosso trabalho, nossa secretaria de missões, a nossa SEMAD, faz isso, faz aquilo. Mas se a gente não explicar ao povo, a gente não está dizendo nada. A missão da igreja é fazer missão. Sim, a missão do assaltante é assaltar. Não é? Por aí vai, né? Mas aí a questão da campanha. A campanha é um departamento da nossa igreja. Cultos que é feito nas ruas, né? Os cultos que são feitos nas ruas, nas casas. Não é? Toda semana, pelo menos era. Toda semana, hoje já se faz assim mais esporádico, mas era toda semana. E eu fazia esse trabalho. A gente levava cadeiras, o pessoal sentar, corais. Na Beth Shalom lá eu conseguia levar, às vezes, 2 corais. Na campanha, pastor? Na campanha de evangelização. Grupo de coreografia nas ruas. A gente fechava um lado com os carros, de maneira que elas podiam se apresentar. Os carros passavam, aí elas lá, as meninas louvando a Deus, coreografia e corais, vocais. A campanha da Beth Shalom, na época, a gente conseguiu, assim, dar uma alavancada nela e de maneira que teve muitos frutos na campanha. Então eu dirigi a campanha por todo aí de 6 anos, dirigi o culto de 5 horas, e dirigi um vocal ainda de música,
Que era o pastor disse que não é cantor, né? jovens casais. De fato, eu não sou cantor, mas sempre disse que tinha, né, uma inclinação para esse lado. Verdade. E quem dirige não é obrigado a cantar, né? Para botar os outros. Mas eu dirigi grupo de jovens casais por muito tempo, depois fiquei cantando ainda uns 2 anos, até o dia que o pastor, como é que foi assumir a igreja? Foi o começo. Aí o pastor Joaquim, que era pastor da área, meu pastor no lado, me consagrou ao diaconato, ao presbitério, mas ele estava lá. E o pastor Joaquim estava com esse trabalho lá no bairro da Caima, uma missão lá, uma missãozinha no lar, lá, um trabalhozinho, e veio no coração dele abrir uma congregação. E disse que estava lá na casa dele, não sei se você conhece o pastor Joaquim, né, que foi secretário da igreja. Da nossa Sim. Ele disse que estava lá na casa dele e o Espírito Santo dele disse assim: Francisco Teixeira. Aí ele me ligou, perguntando se eu aceitava. Eu digo, aceito. Ele foi lá me mostrar o local, mas eu nem desci do carro. Eu ia de passageiro do carro dele, ele me levou lá, aquele ponto ali. Mas eu nem desci do carro para olhar, assim como que ele diz, não, eu não sei, eu não tenho opção e nem sei mesmo o que é bom e o que é ruim, eu vou assumir aquilo que Deus me mandava. Não fui olhar. Mas fui assumir no dia certo, na hora certa, como uma subcongregação ainda, 3 meses. Aí depois de 3 meses foi oficializada como uma congregação, para ter os cultos normais, como nós temos hoje todas. A gente observa, pastor, que o senhor foi desenvolvendo a obra, fazendo a campanha, o seu esforço, dedicação, levando corais, coreografias. E a Bíblia fala lá em 1 Samuel 2, versículo 30. Longe, a parte B, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei. Os que me desesperam serão desmerecidos. Então o senhor envolvido na obra, e Deus olhou assim, não, mas para cá, a direção agora é essa aqui, o pastoreio. Que aí tocou no pastor, Joaquim, né? Lembrou do seu nome, e aí o senhor chama para o pastoreio, né? Aí o senhor inicia lá na congregação Glória, ficou quanto tempo lá na Glória, de lá foi para qual congregação? Pois eu fiquei 3 anos e meio, aí agora O senhor comprou terreno, construiu tudo, né? terreno e construí, fazendo aqui um paralelo também com o trabalho, assumi a congregação. Quando eu assumi, eu já de cara eu coloquei meu coração, eu vou folgar 1 semana das minhas viagens externas. Eu viajava toda semana nessa época. Eu vou tirar 1 semana que é para eu visitar os irmãos, a congregação, fazer algum reparo na igreja, dar mais assistência no ministério. Aí viajava 3 semanas e tirava 1 para dedicar à igreja. Aí o tempo passou, eu digo, não, eu vou tirar outra semana, eu vou viajar só 1 semana sim, outra não, dedicar ao ministério. Aí passou, eu digo, rapaz, eu vou tirar outra semana, eu vou ficar dando uma viagem no mês. Eu estava renunciando mesmo A questão financeira. A questão financeira, se entregando ministério, na obra, né, pastor? me entregando na obra. Aí fui da congregação Glória, eu fui transferido para a congregação Ágape, no Jardim São Luís, Rua Tancredo Neves. Inaugurei lá a congregação também, que haviam começado, mas não tinha terminado. Eu terminei a congregação. Fiquei 3 anos e meio na Ágape, na Glória. Fiquei 3 anos na Ágape, e de lá eu fui transferido para a congregação Aliança, pertinho de casa, na Rua Pará. Eu moro na Rua Maranhão, é um quarteirão. Fiquei 7 anos na congregação Aliança e fui transferido para o Parque do Buriti, a congregação Fonte de Esperança, onde eu sou pastor hoje. Tem 2 anos. Você está sendo então atualmente na congregação Fonte de Esperança, né? De Esperança. Aí, pastor, nesse caso aí, Aproveitar e mandar aqui uma fica à vontade, pode ficar à vontade. carinhoso para toda a congregação Fonte de Esperança, quem sabe, né? Eles não verão esse nosso bate-papo aqui. Eu quero dar um abraço a toda a congregação. Tá certo. Aí, nesse caso, pastor, aí o senhor foi reduzindo as viagens, aí como é que foi? Aí continuou com as vendas, estabeleceu um ponto fixo? Pois é, aí vai, né? Eu tô caminhando nesse pensamento. Uma viagem só no mês, dedicando ao ministério. Aí há alguma coisa na vida da gente que faz você refletir e às vezes reformular os nossos pensamentos. Houve alguma coisa que eu freei, né? Essa questão de largar tudo, entendeu? Pelo ministério. Houve algo que aconteceu que eu passei a entender que eu não podia largar tudo, né?
Eu casado, a Bíblia diz que cuida das coisas de Deus, mas cuida das coisas de casa também. Nós não podemos nos esconder atrás de uma... Né, que eu sou do ministério, não sei o que, vivo de fé e deixar a família passar necessidade. Diz lá em 1 Timóteo 5,8 que é aquele que não cuida dos seus. Digo, a fé e é pior do que o infiel, né? Pior do que infiel. Exatamente. Eu passei a refletir, digo, não posso seguir nessa direção. Vou ter que voltar mesmo a concentrar mais forças no meu trabalho, para não deixar faltar dentro de casa. E retrair um pouco a questão. Aí foi quando Deus me direcionou para abrir um ponto mesmo fixo, lá no mercadinho, né? Ponto comercial. E nesse tempo eu já estava muito apertado, porque eu passei por um problema de saúde, fiz 2 cirurgias, minha esposa fez uma cirurgia tudo particular, e aí quando a gente faz cirurgia também, aí a pessoa fica 2, 3 meses sem trabalhar, imagine, né? É muito difícil, mas tão logo eu voltei, pouco tempo Deus colocou no meu coração, enjoei as viagens, algo mesmo de Deus, né? Enjoei. Você falou aí, né? Que foi reduzindo, até que ficou só uma por mês, foi? Só uma por mês. Uma semana por mês, né? Eu viajava um dia e voltava no outro, uma vez no mês, para sustentar a casa. Pastor. Pois é. Só que eu estava nessa condição, mas aí em vez de voltar a viajar, Deus teve a visão de abrir o ponto fixo, tá ponto certo. fixo. Aí eu abri lá no mercadinho e tô até hoje, graças a Deus. Muita luta no início também, mas deu certo. E agora a gente trabalha o dia todo lá no meu trabalho e à noite eu corro para a igreja. A igreja, né, pastor? Como é que Deus faz, né? Dentro da cidade, tem mais essas correrias, de certa forma aí, e próximo aí da congregação. Então, tudo quando a gente vai seguindo a direção de Deus, né? Deus vai encaminhando, né, pastor? Caminhando. Agora, requer um esforço muito grande da nossa parte, porque lá o mercado é muito puxado. O pastor Antônio Carlos conhece como é que é o ritmo do mercado, é muito acelerado. A máquina do mercado, ela trabalha em alta rotação o tempo todo para produzir um pouquinho, entendeu? Ela tem que trabalhar em alta rotação. E assim é a gente também lá no mercado. E cansa muito, né? Desgasta muito, mas foi a forma como eu adotei, porque se eu fosse em outra direção, acho que não daria certo. Mas eu tenho maior zelo pelo ministério, maior cuidado. Olha, para ter uma ideia, eu já saí 6 horas do meu trabalho para casa, tomar um banho cansado o dia todo, que eu almoço lá no trabalho, não estou nem em casa, o dia todo trabalhando. Trabalho muito. Meu tempo é muito corrido mesmo, de fato. Mas eu já passo lá por casa, tomo um banho, como alguma coisa. Já teve dia que não tive tempo de escovar os dentes, porque eu ia chegar atrasado. E eu sou rigoroso em questão de horário. Imagine o pastor chegar atrasado. Então eu já levei a escova de dente e o creme dental para não chegar na igreja atrasado. Porque quando o povo começar a chegar, se o pastor já estiver lá, chegou 4, 5 pessoas na igreja, o pastor agora pode sair devagarzinho, né? Vai lá no banheiro e escova os dentes. Agora o pessoal chegar e o pastor vir chegando na hora do culto e começar o culto atrasado, pega bem. Então eu sempre tive esse zelo com a obra de Deus. E se for necessário, eu ainda faço isso, mas para conciliar assim o trabalho não é fácil. Não é fácil, né, pastor? Puxar, né? Mas sim. Nós tivemos uma lição agora, né, que era missionários fazedores de tendas, uma lição da revista da Escola Dominical. Então ajuda a encorajar a gente, que nem todos podem servir ao ministério de tempo integral. Nem todos seria bom, mas em muitos casos não dá para todos e nem seria viável, dependendo do ministério, ele ficar só sem outra coisa para fazer, outra atividade. Então, cada caso é um caso. No meu caso, eu estou servindo assim. Meu trabalho e o ministério. Meu trabalho e o ministério. Mas dou tudo de mim, tanto num como no outro. É dedicação, né, pastor? Dedicação. Aí, voltando lá naquela questão que o senhor tocou lá, que de certa forma, o senhor falou em relação ao termo que se utiliza aí, fazer missões, é missão. A missão da igreja é fazer missão. É fazer missão. Uma redundância, né? Uma redundância, né, pastor? Porque a gente observa a questão da... Paulo já disse, né, em 1 Coríntios 9,16, se anuncia o evangelho, não tem gente que não... Porque sobre mim pesa essa obrigação. Essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Como é que o pastor observa hoje em dia a questão da evangelização? É algo que o senhor já falou que
de certa forma, há uma incongruência aí na frase, porque tem que fazer. Tem que fazer. É imposta, né? Jesus me falou lá em Marcos 16,15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ele mandou, ele não pediu, né? Sim. E aí tem um ditado popular que diz aí que manda quem pode, né? Obedece que tem juízo. Meu pastor, eu sou trabalho muito sobre, citou aqui seus exemplos da campanha de evangelização, tudo assim. A evangelização é importante para a igreja tem que evangelizar. Quem é a igreja? Sou eu? É o templo? É a denominação? A igreja somos nós, né? A gente sabe muito bem disso. Somos nós, não é eu nem é você, somos nós, né? A igreja, né? Porque a gente entende que nós somos apenas um membro da igreja, né? Agora a igreja tem que evangelizar. Quando a gente quer inventar o que não está na Bíblia, ou desprezar o que tem, ou inventar, nunca dá certo. Então, Jesus chegou a dizer assim, a minha comida, eu tenho uma comida que vocês não sabem o que é, não conhecem ainda, né? Mas a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, né? Então nós temos que evangelizar. E em todo o tempo, como estilo de vida é o ideal, como prega o pastor Clebson Bandeira, né? Eu entendo assim, evangelizar como estilo de vida. Ou seja, você ter a sensibilidade para, em qualquer momento que você tiver, você encaminhar conversa, mesmo que comece com outra coisa, né? Nós começamos aqui na minha vida lá, mas nós já estamos aqui bem, então isso que acontece aqui pode acontecer em qualquer lugar, né? A pessoa está no comércio tratando de um produto, logo a gente entra na questão da vida, da dificuldade, já é uma porta, isso é mais Deus, ou seja, evangelizar como estilo de vida é o ideal e é uma necessidade, né? Cada dia que passa aumenta mais ainda a necessidade. E nós temos que buscar ter esta consciência. Agora a gente não só evangeliza com as palavras, né? A gente evangeliza também com o nosso testemunho, com a nossa maneira de viver. Como dizia um escritor aí, se precisar, pregue, né? Fale as palavras, use as palavras, se precisar, né? Mas evangelizar com a nossa vida, somos o sal da terra, a luz do mundo, né? Então a gente evangeliza com o nosso testemunho. E se precisar, a gente fala, né? Verdade, o pastor falou aí a questão de utilizar o dia a dia, né? Já disse Salomão, Provérbios 11, verso 30, a parte B, que quem ganha almas, sabe é. É em questão do testemunho, pastor. É importante. Paulo diz lá em 1 Coríntios 9, 27, se eu esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para depois de eu ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Quer dizer, há de certa forma não há consonância em muitas situações, quando existem alguns, que sempre vai existir, né? Que falam alguma coisa, mas na hora, sim, né, que o pastor coloca essa frase desse escritor. Pode repetir, por gentileza? Se preciso. Se precisar, use as palavras. Quer dizer, o testemunho. É o testemunho. Fala alto, né? Porque a pessoa fala, mas muitas vezes o testemunho dele, de certa forma, acaba afetando. O senhor destacou isso aqui. E na sua caminhada teve essa fortificação porque quem pastoreava tinha esse cuidado de isso falou, o testemunho não dá escândalo, porque Paulo diz isso, porteis de modo que não dê escândalo nem a judeu, nem a gentil e nem a igreja de Deus. Então nós temos que ter cuidado com o escândalo. E outra coisa, vai mais, né? Parece que eu senti agora, não é um grito no coração de Jesus, que diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos. Diz isso? Então parece que isso Jesus sentiu um gemido, né? Externou ali um gemido. Ai do mundo por causa dos escândalos. Então a gente tem que ter muito cuidado para andar no caminho da justiça, no caminho do amor, no caminho da paz, né? Do caminho da honestidade. Nós temos que ter muito cuidado, porque essa é a pregação do Evangelho. E se for necessário, a gente usa as palavras. E outra vez as pessoas veem Cristo naqueles que dizem professar Cristo, né? E Jesus falou lá em 1 João 2, verso 6, que aquele que diz estar nele deve andar, né? Como ele andou. E Paulo diz lá em 2 Coríntios 3, verso 2, que nós somos uma carta aberta. Sim. Lida e vista por todos os homens. Então, como o pastor coloca aí, o testemunho fala alto, né, pastor? Fala muito alto e a pessoa tem que demonstrar isso. Onde circular, né? Um estilo de vida, uma forma. Isso vai atrair as pessoas, de certa forma, a verem Cristo nas nossas vidas, né, pastor? Então, pastor, nesse caso aí, tem alguma coisa que eu não perguntei, pastor, gostaria de acrescentar?
né? Eu não me lembro exatamente Algum termo, alguma situação. Ou então o pastor fica aí à vontade. Então, de certa forma, querer acrescentar mais alguma coisa. Ou então, e já trazer uma palavra para os nossos ouvintes. E também dedicatória para alguma pessoa aí, para a família, né? Fica à vontade aí. Esse tempo é seu, né? Tá. O senhor aí fazer aí, complementar mais alguma coisa que o senhor queira complementar, trazer uma palavra para os nossos telespectadores, né? Família, um abraço. Fica à vontade, viu, pastor? Não, nessa palavra final, eu queria só assim externar meu sentimento de esperança, observando o contexto geral da igreja hoje, a necessidade de evangelizar, como foi colocado aqui. Eu quero externar minha esperança e, ao mesmo tempo, assim, aconselhar as pessoas que nos ouvem no sentido de prestar mais atenção no que diz a Bíblia, a palavra de Deus. E nós estamos vivendo um tempo difícil, né? Difícil, onde a tecnologia, em muitos momentos, ajuda. Né? Olha, nós utilizando aqui a tecnologia, sim, né? Mas não podemos desprezar este pão aqui, né? Foi colocado aqui também. A Bíblia Sagrada, o nosso devocional particular, é o que nos sustenta. Eles, como a tecnologia nos ajuda, mas ela às vezes também atrapalha. Eu vejo a igreja, hoje, eu vejo na verdade duas igrejas. Uma igreja antes do WhatsApp, antes do smartphone, para melhor dizer. Porque antes do computador e internet, não é todo mundo fica o dia todo, né, em frente ao computador, foi passando. Mas na época do smartphone, que trouxe tudo para a palma da mão, o mundo todo para a palma da mão. Isso aqui prende a pessoa no entretenimento, o tempo passa e a pessoa às vezes nem vê, né? Aí entra aquele versículo que diz, veio inverno, passou inverno, verão e nós não fomos salvos. Então o que eu tenho a dizer é assim, pode utilizar assim as redes sociais, o smartphone, mas não esqueça que nós não podemos ser escravos disso aqui, né? Isso aqui. Não podemos ser escravos, nós temos que utilizar eles e não servir a eles, né? Temos que usar ele a nosso serviço, para o bem, não sermos escravos dele. O que nós precisamos mesmo é da palavra de Deus, desse pão, né, que é sadia, que é vida. O próprio Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Este é o verdadeiro pão, né? Moisés não deu o verdadeiro pão, mas eu sou o verdadeiro pão. E quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem vida em si mesmo, disse Jesus. Depois ele explica que a minha carne é a palavra. A palavra é espírito. Espírito e vida. Não estava falando da carne mesmo, matéria, né? Então, a palavra que eu tenho para deixar aqui, nesses instantes finais, é essa preocupação com a Bíblia, com a palavra, porque Jesus está voltando. Eu não tenho dúvida. Porque o que está acontecendo aí, contexto mundo, e as pessoas se afastando de Deus, e a gente vê assim, muita hipocrisia, muita interpretação errada da palavra de Deus. Você vê as pessoas utilizando a palavra de Deus para fazer o que é errado, em vez de utilizar para fazer o que é certo. Ou seja, há uma inversão muito grande de valores, interpretação errada, e de até certo ponto um desprezo à palavra de Deus. Porque a pessoa passa às vezes 2, 3 horas no smartphone e não lê um capítulo inteiro da Bíblia, né, por dia. Então isso não é em vão, isso não acontece assim aleatoriamente, acontece porque a gente está distante de Deus. Então, minha palavra no sentido de chamar essas pessoas para mais perto de Deus. Você pode utilizar tudo, mas não deixe o seu contato pessoal com o Senhor. E cumprir a nossa missão aqui na Terra. Na casa de Deus não tem ninguém inútil. Tem um hino do Armando Filho que diz, não há inúteis na casa do Pai. Deus não nos chamou para não fazer nada. Ele chamou e a cada um ele deu uma missão. Procure cada um conhecer qual foi a missão que Deus lhe deu para você executar com excelência. Assim, no caso do João Batista. Quem é esse homem? João Batista, quem é você? Elias, é um profeta? Quem é você? Eu sou
a voz que clama no deserto. Ele se identificou certinho com o ministério que Deus tinha dado para ele. Em outras palavras, é como se ele dissesse assim: eu sei qual é a minha chamada, né? Eu sou a voz que clama no deserto. Direitais, caminho do Senhor, preparar as suas veredas. Ou seja, eu vim para esse tempo, meu ministério é esse, tá? A minha missão é esta. E que cada um de nós possamos conhecer de fato qual é a nossa missão, para poder desenvolver bem, porque Jesus está voltando. E para encerrar, dar os meus agradecimentos ao irmão que me chamou, me convidou. A gente nem tinha muito contato, não sei, né, mas o irmão entrou no Zap e me mandou esse convite. E eu aqui prontamente para fazer esse debate, essa conversa, para mim foi muito edificante. Eu gosto disso, gosto desse papo, né? Não me dê uma fazenda com 4.000 bois para mim ficar lá sozinho, que eu não quero. Só se tiver gente, pelo menos, que eu gosto de gente. Mesmo sabendo que tem defeito, tem vezes que a gente tem vontade de pegar um cinturão e dar uma surra, mas eu ia perguntar, pastor, o pastor, pastorear é um privilégio, é um peso, é um fardo, é um amor? O que é o pastorear para o pastor Francisco Teixeira? Eu só posso ficar com aquilo que a Bíblia diz. Ninguém toma para si esta honra, né? Senão aquele que é chamado como Arão. Então, se a Bíblia diz que é uma honra, eu não posso dizer o contrário, né? Então, é uma honra, sim. Às vezes, a gente sente o peso. Não posso também ser hipócrita e dizer, não, é só alegria, só leve, não é peso para mim. Não, às vezes é o peso, às vezes é alegria, às vezes é luta, às vezes é triunfo. Mas faz parte. Foi assim com Paulo, foi assim com os demais apóstolos, né? Assim, é cadeia, é prisão, ou seja, sempre teve os altos, né? Teve a carne e tem os ossos, né? Vamos dizer assim. Tem as críticas, tem as ingratidões, faz parte do ministério, tem o peso mesmo da responsabilidade em si. Mas de modo geral é muito prazeroso e é uma honra. E é Deus quem escolhe, quem coloca a gente nesse ministério. E nós não podemos ser ingratos e desprezar esta coisa que é das mais honrosas que existe na face da terra. Não é todos que são chamados para ser pastor, não. Dentre os crentes, Deus não chamou dentre os incrédulos, Deus chamou dentre os incrédulos, ele chamou os crentes, né? Para servir a ele. Dentre esses crentes, ele chamou uns para ser pastores. É um privilégio muito grande. Tá bom, meu irmão? Tá bom, pastor Francisco Teixeira. Então, Deus abençoe. Quero desde já agradecer o pastor que atendeu o nosso convite para estar aqui, devido às suas mais inúmeras ocupações. Deus continue abençoando o pastor Francisco Teixeira, sua esposa, seus filhos, neto, em nome de Jesus, seu pastoreio. E deixar aqui uma palavra lá que está lá em Jeremias 3, versículo 15. Dá-vos-ei pastores segundo o meu coração, que eu vos apacente com conhecimento e com inteligência. E o Senhor lhe chamou e deu essa graça. E o Senhor está aí no pastoreio. Deus lhe abençoe continuamente, como já tem abençoado, né? Já é abençoado, continue abençoando. Agradeço mais uma vez por ter atendido nosso convite. E quero desde já convidar o pastor para encerrar com oração. Encerrar com oração aí, pastor. Vamos lá. Crente é bom que ele anda na oração. Começa com oração e termina com oração. Oração. Eterno Deus, querido Pai, Senhor nosso, queremos te agradecer, Senhor, por este encontro, esse tempo em que estivemos aqui, trazendo a nossa mente, a nossa memória, fazendo essas reflexões, da maneira como o Senhor trabalhou em nós e nos trouxe até aqui. Foi, Senhor, uma caminhada de vitória. Foi a tua mão forte que nos trouxe até aqui. Que a tua boa mão continue abençoando, não só a minha família, mas também a família dos teus filhos, esse trabalho que aqui faz, com toda a sua casa. O Senhor venha utilizar essa tecnologia para levar a palavra de salvação a muitas pessoas. E nós oramos a Ti agradecido. Este tempo que passamos aqui, acreditamos não ter sido em vão. Compartilhando as nossas experiências. E isto tudo é o Senhor que faz, conforme diz a Tua palavra, para nós consolarmos os que estão passando por tribulações, com a mesma consolações que nós mesmos somos consolados de Deus. Nós compreendemos isto e te agradecemos por todas estas vitórias, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Marcos Leite aqui com você. Canal Renovo da Alma, Renova Cast. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho. Se você quiser adquirir um dos nossos trabalhos, nossos livros, você coloca nos comentários, quero comprar. E você pode dar o seu comentário a respeito da abordagem que foi feita aqui.
E olha, Jesus Cristo está voltando. Prepare-te. Deus te abençoe. Você é uma bênção. Até a próxima. Querem de Deus.